Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Presidentes das respectivas comissões, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado, Sras. Secretárias de Estado. Eu começaria não com uma laboriosa tese, mas com uma questão singela, de resposta simples, de sim ou não, e que de modo algum fica prejudicada com a resposta que a Sra. Ministra ontem fez distribuir na Assembleia da República a uma questão que lhe foi colocada por 2 deputados do PSD. Refiro-me concretamente à questão, ao caso Tancos. No dia seguinte às declarações feitas pela Polícia Judiciária, a Sra. Ministra da Justiça afirmou publicamente que não era um momento oportuno para discutir a responsabilidade política do que se tinha passado. Mais tarde, aqui no debate quinzenal com o Primeiro-Ministro, o Sr. Primeiro-Ministro, sem ninguém lhe ter falado na Sra. Ministra da Justiça, disse, por sua espontânea iniciativa, que manteria o Ministro da Defesa, o Chefe de Estado-Maior do Exército e o Diretor da PJ Militar. Não, perguntado se mantinha, ele disse que manteria o meu Ministro, como também mantenho a Sra. Ministra da Justiça, mantenho todos os membros do Governo. Portanto, foi o Sr. Primeiro-Ministro que pôs no mesmo pé de igualdade a Sra. Ministra da Justiça e o Sr. Ministro da Defesa, que acabou por sair, e a Sra. Ministra ainda aqui está. E, portanto, fica aqui uma interrogação que não foi trazida para o debate, nem para a praça pública pelo PSD, foi pelo Sr. Primeiro-Ministro, de algum tipo de responsabilidade política da titular da pasta da Justiça relativamente a estes acontecimentos. É verdade que depois do PSD ter colocado esta questão ao Ministro da Administração Interna, uma questão idêntica, que pressurosamente respondeu logo no dia seguinte através de uma nota de imprensa, a Sra. Ministra demorou algum tempo, mas procurou esclarecer a questão por escrito relativamente às questões que lhe eram colocadas. Mas a questão que é colocada tem uma resposta equívoca. E a resposta é esta. Relativamente aos factos do chamado caso Tancos e que se encontram em investigação pelo Ministério Público, nada sei. Senhora Ministra, não estamos a falar apenas dos factos que estão em investigação no Ministério Público, por uma razão, porque o PSD não sabe que factos é que estão em investigação no Ministério Público, porque os factos estão em segredo de justiça. A questão concreta que se coloca é se a Sra. Ministra tem ou não tem algum conhecimento, por alguma razão, por algum meio, por algum canal, em qualquer circunstância, relativamente ao desaparecimento das armas, ao seu aparecimento e à sua encenação. Isto é que interessa, porque a partir do momento em que a Sra. Procuradora-Geral da República, Sr. Deputado, interrompa que eu faço o descontempo. Vamos criar condições para que o Sr. Deputado possa continuar a sua intervenção. O Sr. Deputado Cássio Peixoto queira continuar a sua intervenção de acordo com a liberdade que tem para escolher aquilo que traz ao debate. Sr. Deputado, por favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Dizia eu, Sra. Ministra, que se for verdade que a Sra. Procuradora-Geral da República cessante manifestou o seu desagrado ao Ministro da Defesa porque lhe terá dito que a PJ Militar estava a intervir num caso que já estava confiado à Polícia Judiciária e sendo a Sra. Ministra a titular, digamos, da pasta que tutela a Polícia Judiciária, era também normal que a Sra. Procuradora-Geral da República lhe tivesse falado alguma coisa sobre este assunto. E por isso continua aqui a dúvida no ar e nada melhor do que este momento, esta Câmara, para que a Sra. Ministra consiga esclarecer tudo com a sua voz, olhos nos olhos e não com escritos que geram sempre equívocos. Sra. Ministra, segunda questão, ou segundo grupo de questões. Aquilo que ouvimos na sua intervenção inicial é um paraíso cor-de-rosa que, infelizmente, a realidade nua e crua vai desmentindo. Nós sabemos todos que o Estado, leia-se, os serviços públicos, estão numa bandalheira, o termo é forte, mas é este, estão numa bandalheira de que não há memória. E a Justiça não foge a este afundanço. Toda a gente
diz lá fora que a imagem pública da Justiça está desgastada. E, portanto, nunca como agora se sentiu este clima de crispação, de animosidade de todos os agentes da Justiça. Nós podíamos estar só a falar do leilão orçamental, ou seja, de formas de pressão vindas de fora, por forma a serem alcançadas benesses. Mas não é o caso, Sra. Ministra. Isto já vem de há 2 anos. E repare, estas reações são dos advogados que desconfiam do sistema previdencial deles, que não protege nem a saúde nem a reforma, e não aceitam o sistema de apoio judiciário que está em vigor. São os magistrados judiciais que não compreendem, e bem, as expectativas que o Governo lhes criou e o Partido Socialista, que lhes falou do fim da austeridade, mas que depois lhe criou expectativas de que iria resolver problemas que não resolveu. E, portanto, já estão cansados da boa conversa e é a segunda vez que anunciam greves em 2 anos. São os magistrados do Ministério Público que não entendem a falta de, digamos, o não serem tratados com paralelismo relativamente aos juízes e que não lidam bem com algum ensaio que está no Estatuto de ingerência política do Ministério da Justiça no seu funcionamento. São os guardas prisionais que, em greve, manifestam descontentamento com os horários de trabalho e que até já escreveram numa carta que enviaram à Sra. Ministra da Justiça que a falta de guardas e a inação do Ministério da Justiça estão a contribuir para a proliferação de droga, de telemóveis, de outros bens ilícitos e de corrupção. E os funcionários judiciais, também em greve, já não suportam mais os engodos sucessivos do Governo. Os funcionários dos registros e notariado idem, agora com a agravante, que a Sra. Ministra pode aqui esclarecer, de que estará a ser desenvolvida uma política para deslocalizar todas as conservatórias dos registros e notariado das sedes de conselho para as capitais de distrito, ferindo, não sei se isto é verdade, se for, é algo que fere a dignidade de muita gente, de muitos conselhos por esse país fora. E quanto à Polícia Judiciária, Sra. Ministra, quando a Sra. Ministra diz aqui, e também escreve, que um dos objetivos políticos da política do Ministério da Justiça é o combate à corrupção, a Polícia Judiciária, que vive sem estatuto profissional e sem polícias, tem o quadro mais baixo da sua história, menos 79 ativos do que o ano passado. E desde que a Sra. Ministra se sentou nessa cadeira, menos 176. Também não tem carros condignos, não tem remunerações condicentes e não tem orçamento para servir o propósito que a Sra. Ministra aqui veio dizer. E, portanto, Sra. Ministra, esta é outra pergunta. Quando é que o Governo pensa abrir concurso para a admissão de inspectores da PJ e com quantas vagas? E, portanto, não há ninguém praticamente satisfeito, confiante e motivado com esta situação, a não ser os gabinetes dos membros do Governo na área da Justiça, que não se coibiram de aumentar 2 milhões de euros, que foi mais ou menos aquilo que tiraram à Polícia Judiciária. Portanto, isto é altamente preocupante. Finalmente, uma pergunta muito breve. Sra. Ministra, o que é que se passou com a demissão do Presidente da CAGE? O que é que estava na carta que ele lhe enviou? Por que é que ele se demitiu? Houve ou não houve desvio de verbas? Muito obrigado.